This call is now being recorded. Pronto, um pouco barulhento. Mas agora a gente tem certeza que está sendo gravado. Então, novamente, sejam todos bem-vindos. Eu sei que a maioria de vocês já está participando de outros encontros, que nem a Manu falou, essa aqui é a 5ª edição que a gente está fazendo nesse ano. O Terças com Museologia tem essa ideia de trazer pessoas de diferentes públicos, porque é uma conversa, a gente está pincelando alguns dos temas, a ideia não é se aprofundar em nenhum deles, é a gente trazer pequenas reflexões sobre o cotidiano das nossas instituições. Muitas vezes a gente acaba só fazendo e fazendo, sem pensar naquilo que a gente está fazendo. Então, essa aqui é uma pausa para a gente pensar um pouquinho. O projeto ele começou a partir de uma demanda interna da nossa equipe, e aí a gente achou interessante abrir primeiro para os museus da região, no ano passado, e agora para qualquer interessado. Agora, a gente vai começar a falar brevemente, né, nos próximos encontros, sobre o que a gente discutiu naquele nosso primeiro encontro, quando a gente falou sobre quais eram as principais áreas que a gente trabalha dentro de um museu. Então, a pesquisa, a salvaguarda e a comunicação. Esse vai ser o nosso primeiro encontro sobre salvaguarda, mas não vai ser o único. Então, vamos começar com ele. Vocês me avisam se não estiver dando certo, alguma coisa com slide e tudo mais, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Então, já está tudo certo. Vamos lá. E é isso, vamos começar a falar um pouquinho sobre salvaguarda de acervos. Eu pedi desculpa que eu estou com a voz um pouquinho ruim, porque, bom, essa mudança de tempo não está fácil para ninguém, né? Não sei como é que está na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade, em Atibaia, que é bem alta, já começou a fazer frio. Por que eu coloquei salvaguarda de acervos 1? Porque o nosso próximo encontro também vai ser sobre salvaguarda de acervos. Então, esse encontro é um pouquinho introdutório, mas vou tentar trazer alguns elementos para a gente pensar sobre as nossas instituições ou sobre espaços que a gente visita, e na próxima a gente vai falar sobre outros temas relativos à salvaguarda de acervos. Primeiro, eu pensei em trazer para a gente algumas das palavras que a gente encontra com frequência nas áreas quando a gente vai pesquisar sobre salvaguarda de acervos, quando a gente vai pesquisar sobre conservação. E isso acaba trazendo algumas complicações de interpretação, porque parece que tudo é sinônimo, e nem sempre tudo é sinônimo. Vamos pensar no que é salvaguarda, né? A salvaguarda significa proteger, conservar e preservar. Eu fiz esse grifo para vocês ficarem pensando aí nessa ideia de conservar e preservar, tá? É assegurar a permanência da memória de um povo e sua cultura. É o processo de salvaguarda, uma ferramenta para a potencialização de uma instituição histórico-museológica, funcionando como uma etapa para a preservação e promoção da memória e de variados acervos. A gente vê aqui que é uma etapa da preservação. Mas o que será que é preservar, né? Entende-se por salvaguarda o conjunto de medidas que visam garantir a viabilidade do patrimônio, tais como a identificação, a documentação, a investigação, proteção, valorização, promoção, transmissão e revitalização desse patrimônio. Então, é legal a gente entender que a salvaguarda, ela é um conjunto enorme de coisas. Quando a gente acaba pensando, muitas vezes, em salvaguardar, a gente lembra sempre das reservas técnicas, a gente lembra sempre da ideia de acondicionar acervo, de higienizar acervo, de fazer a conservação do acervo. Mas a gente tem que pensar que é um processo que abarca uma infinidade de outros processos dentro de espaços museológicos, dentro de espaços de memória, porque a salvaguarda não é exclusiva de museus, a salvaguarda ela acontece em qualquer instituição que trabalhe com memória. A salvaguarda ela pode ser considerada, inclusive, o conjunto de leis que a gente pensa para a preservação do patrimônio. Quando a gente estuda sobre patrimônio imaterial, e a gente já conversou sobre isso aqui nos outros encontros, a gente fala exatamente da ideia de salvaguardar esse patrimônio. Que é isso, é o processo de identificar, de documentar, de investigar, de proteger, de valorizar. Então, tudo aquilo que a gente conversa sobre museu, tudo aquilo que a gente age como museu, mas não só como museu, como arquivo, como biblioteca, enfim, vocês entenderam isso? É a ideia de salvaguardar, é sempre pensar nisso. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar um bem, a gente vai fazer a identificação desse bem. Eu estou falando em bem porque a gente está conversando sobre museus, mas se a gente pensa em patrimônio imaterial, aí é diferente, a manifestação, né? Estou só abrindo esse parênteses para a gente continuar com isso em mente.
E a gente vai realizar todos esses processos. Então, vamos pensar assim, a salvaguarda, ela acontece onde? A salvaguarda acontece em todo o espaço institucional. Ela não é algo só da reserva técnica. Ela é algo maior do que isso. Quando a gente faz uma política de acervos, a gente está ajudando a salvaguardar o nosso acervo. Quando a gente tem a missão institucional do nosso museu, a gente vai estar ajudando a salvaguardar o nosso acervo. Quando a gente monta ações educativas, a gente está ajudando a salvaguardar o nosso acervo. Por quê? Porque ajuda a gente no processo de identificar, de investigar e de transmitir. E a gente tem esse texto do IFAM falando bem claramente isso. E aí agora a gente vai tentar dar uma descomplicada nesses conceitos que a gente acaba encontrando por aí. Que nem eu tinha mostrado para vocês, a gente tem a ideia de salvaguardar, de conservar e preservar, né? E a gente encontra essas palavras com diferentes significados. E eu vou tentar trazer alguns deles. Muitas vezes a gente vai encontrar em textos da área elas como sinônimo, mas a origem delas é diferente. Por que ela é diferente? Porque os textos, normalmente, pelo menos os mais antigos, eles eram traduzidos, ou do francês ou do inglês, em sua grande maioria. Quando a gente pensa em conservar, a gente está lembrando que essa palavra ela tem origem nas palavras francesas que trabalham com o tema. E, normalmente, se refere às técnicas de intervenção aplicadas aos aspectos físicos de objetos, em museus, em arquivos, em biblioteca, com o intuito de se manter e se obter a estabilidade química e física dos objetos, prolongando sua vida útil e institucional e assegurando sua disponibilidade contínua, pensando na questão de pesquisas, pensando na questão de extroversão do acervo. E quando a gente encontra a palavra preservar, normalmente, ela vem da origem anglofônica. Ela vem do inglês, e a gente tem a ideia de proteger uma coisa ou um conjunto de coisas de diferentes perigos, como a destruição, a degradação, a dissociação ou roubo. É uma proteção assegurada especialmente pela reunião, pelo inventário, pelo acondicionamento, pela segurança, pela reparação. Então, o processo de preservar, ele iria incluir a conservação, mas ele acaba trazendo várias outras coisas. Eu estou falando isso, mas vocês podem encontrar as duas palavras como sinônimo também, principalmente nos textos mais antigos, ou dependendo do que o autor optou. Ainda é um pouco complicado a gente fazer essa separação, mas normalmente vai ser mais ou menos isso aqui. E quando a gente pensa em conservação, vocês vão encontrar diversos tipos de conservação, e a gente vai falar sobre elas. Normalmente, elas são separadas entre conservação preventiva e conservação curativa. E qual é a diferença entre essas duas? A conservação preventiva, ela vai atuar antes. Quando a gente tem um objeto, e eu, a partir de agora eu vou falar em objeto, mas vocês podem pensar em livros, vocês podem pensar em documentos, se vocês quiserem pensar em bibliotecas ou arquivos, vocês podem pensar em uma infinidade de coisas, mas como o nosso foco aqui é museu, eu sou museóloga, a gente vai falar bem sempre sobre, sobre objetos em museus e sobre acervos tridimensionais. A conservação preventiva, ela vai atuar antes. Ela é a forma mais barata da gente conseguir cuidar do nosso acervo. Vocês lembram que a gente conversou em alguns dos encontros passados sobre a importância da gente assegurar a longevidade desse acervo, da gente fazer com que eles fiquem felizes e vivam satisfatoriamente dentro das nossas instituições, para que a gente tenha um prolongamento da vida institucional desses objetos, para que a gente consiga fazer com que eles, estando o mais felizes possível, eles possam mostrar para a gente o que eles significam, de onde eles vieram, diversas formas de interpretação, que eles possam transmitir algo para a gente, ou pelo menos ajudar a transmitir algo para a gente, potencializando todas as nossas ações de extroversão. Legal. Então, quando a gente pensa em conservação preventiva, ela sempre vai ser o primeiro passo para a gente fazer com que esses objetos vivam felizes, para fazer com que eles estejam lá calmos dentro dos seus espaços, seja na exposição, seja na reserva técnica. É sempre importante a gente lembrar que a conservação preventiva, ela não acontece só nas reservas técnicas. Eu não estou falando que a gente vai fazer o controle de umidade, de temperatura, enfim, só nas reservas técnicas. A gente tem que
extenso e pensar que a conservação preventiva ela deve acontecer em todos os espaços institucionais do museu onde nós tenhamos acervo. E por que eu estou falando que ela é mais barata? Porque ela vai cuidar do ambiente em que o objeto está. Ela não vai agir diretamente sobre a peça, ela vai agir no seu entorno. Ela vai tentar cuidar e vai tentar reduzir as possibilidades de tudo aquilo que pode causar algum mal para a peça agir sobre ela. Então, a gente tem o controle de temperatura, a gente tem a observação para saber se tem alguma praga infestando o nosso acervo, a gente tem o processo de acondicionamento, então, criar embalagens, a gente tem vários processos que vão ajudar nisso, que vão ajudar a gente nisso. É pensar sempre no entorno, ter um mobiliário adequado, não usar estantes de madeira, não usar caixas de papelão, não usar nada que consiga aumentar o processo de degradação natural das peças. A gente já conversou sobre isso também. As peças, elas têm um histórico de vida, elas vão ter um começo, um meio e um fim. A gente quer só que esse meio dure o máximo possível. A gente vai querer desacelerar o processo de morte do acervo com a conservação preventiva. Mas daqui a muitos e muitos e muitos e muitos anos, independente do que a gente faça, pode ser que essas peças elas deixem de existir. Mas enquanto elas existirem, elas precisam estar o mais felizes possível e a conservação preventiva ajuda a gente nisso. Além da conservação preventiva, nós temos a chamada conservação curativa. Ela vai agir diretamente sobre a peça. Ela ainda não é um processo de restauro. Ela é algo que é antes do restauro. Ela já não é mais tão barata quanto a conservação preventiva, mas ela continua sendo muito mais simples de ser executada do que um restauro, por exemplo. A gente vai, então, atuar diretamente sobre o objeto, a gente vai tentar interromper ou atrasar o processo de degradação. O que eu quero dizer com isso? É, por exemplo, a desinfestação de têxteis e de madeira. Então, se a gente já vê que os objetos eles estão sofrendo com a ação de cupins, de traças, a gente vai tentar evitar que isso se prolongue, a gente vai tentar interromper isso, usando métodos específicos, seja através do congelamento, da desoxigenação, enfim, tem várias formas da gente fazer isso. A gente vai tentar fazer o processo de desacidificação do papel. O papel, ele é ácido. A gente tem a celulose que, conforme ela vai se degradando, ela começa a sofrer diversos processos químicos que vão tornando o papel mais ácido, e isso acelera a sua degradação. Quanto mais ácido está o papel, maior a chance dele se desfazer o mais rápido possível. Então, se a gente faz uma desacidificação desse papel, a gente consegue mais ou menos estacionar o processo de degradação dele onde ele está. A gente não vai necessariamente reverter, mas a gente vai evitar que isso se prolongue. A consolidação de pinturas murais, a consolidação de qualquer pintura. Às vezes, quando a gente tem uma tela, a gente tem a pintura soltando do suporte dela, e a gente vai tentar fazer uma consolidação para que isso não continue. Então, a gente vai evitar que novas partes da peça, da pintura, da peça, enfim, elas se soltem e acabem dificultando aquela leitura sobre a peça. Quando eu digo leitura, é a interpretação mesmo, né? E por que eu estou falando que a gente tem que fazer primeiro a conservação preventiva, depois a curativa e, em último caso, o restauro? O restauro, ele é caro. O restauro, ele segue uma série de normas, a gente tem que utilizar diversos tipos de produto, que são reversíveis, que são compatíveis, a gente tem que ter um especialista para fazer isso. E aqui eu vou abrir um parênteses, que talvez seja um pouquinho grande, mas é sempre bom a gente lembrar que o restauro ele não é feito por qualquer um. O restauro ele é feito por pessoas técnicas, responsáveis, assim como a conservação curativa e a conservação preventiva. Mas a conservação preventiva, ela pode ser feita de forma mais simples, então é mais fácil você instruir outras pessoas a conseguirem executar o processo de conservação preventiva, fazer um controle de umidade, fazer um controle de temperatura, a observar se a gente tem pó de cupim, se a gente tem traça nas peças, isso é algo mais simples da gente instruir alguém. A conservação curativa, ela já é mais complexa. O processo de desinfestação de têxteis tem que ter um estudo, você tem que saber o que você está fazendo, senão você vai fazer o contrário. Você vai querer atrasar o processo de degradação, mas se você não souber o que você está fazendo, você vai proliferar esse processo, você vai acelerar esse processo, você vai acabar destruindo a peça. É aquilo que a gente sempre fala, né? De boas intenções, o inferno está cheio.
Então, você pode ter a boa intenção de agir sobre o seu acervo, mas você não vai estar agindo de uma forma correta, porque você não tem uma formação para isso. E quando a gente pensa em restauro, aí a gente tem um processo que é mais complexo ainda. Quem faz restauro? Qualquer um não. É um conservador restaurador. Como que é a formação desse conservador restaurador? Essa pessoa precisa ter uma formação de verdade. Não é uma pessoa que cursou qualquer coisa e depois começou a atuar por livre e espontânea vontade como restaurador e acha que faz processo de restauração. Não é assim. Eu sou sempre a favor de dizer que a gente tem cursos de graduação e de pós-graduação em conservação e restauro. E eu sou totalmente a favor de que esses processos sejam feitos por técnicos da área. Da mesma forma que eu defendo a museologia e que a gente haja como museólogo somente se nós formos profissionais museólogos, eu sempre vou defender que o conservador restaurador não é o bibliotecário, não é o museólogo, não é o historiador. Ele é o quê? Conservador, restaurador. É uma pessoa que tem uma formação específica para isso. Cursos livres não necessariamente vão te dar um embasamento teórico que você precisa ter para você ser um bom conservador restaurador. Eu sei que até alguns anos atrás nós não tínhamos esses cursos no Brasil, mas agora nós temos, é bom nós nos munirmos dele. Inclusive, existe todo um processo de tentativa da classe de conservadores e restauradores para tentar estabelecer um conselho de classe, para tentar legalizar a profissão e tentar estabelecer limites de quem pode fazer o quê. Então, conservação de bens móveis sempre. Eu não vou comentar aqui sobre a conservação de bens imóveis, porque daí a gente tem sempre a atuação de arquitetos, é outra história, tá? Mas pensando em objetos, é isso. Eu sou museóloga, eu sou restauradora? Não. Eu sou conservadora. A minha graduação me dá a oportunidade de exercer a ação de conservadora em objetos tridimensionais, objetos museológicos e alguns documentos. Bibliotecários são o quê? Conservadores. Arquivistas são o quê? Conservadores. É isso. Então, cada um no seu quadrado, aí, entendendo as limitações de cada uma das áreas. Eu sei, foi um parênteses grande, mas é sempre importante falar isso, porque tem muita gente que age como restaurador e a gente já viu as maiores barbaridades que podem acontecer. Exemplos não faltam, vocês conhecem. Inclusive, sempre vira meme na internet, parece engraçado, mas é trágico. Tragicômico, né? Enfim, por isso que eu não me aprofundei aqui na questão de restauração. Afinal de contas, nenhum de nós há de fazer a restauração, a não ser que algum de vocês que esteja assistindo seja um restaurador. E para que a gente faz esse processo de conservação? Porque a gente quer impedir que os agentes de degradação ajam sobre o nosso acervo, ou minimizar a ação deles, seja para conservação preventiva, que a gente quer impedir, ou para conservação curativa, que a gente quer reduzir os danos deles. De novo, vocês podem não encontrar essa divisão entre conservação curativa e conservação preventiva. Nem todos os autores trabalham com isso. Às vezes é só conservação mesmo. O que todo mundo sempre vai concordar é com essa ideia de que a conservação vai querer reduzir, né, a ação dos agentes de degradação sobre nossos acervos. E os agentes de degradação, eles podem ser internos ou externos. Eles vão reduzir a vida institucional de um acervo, eles vão reduzir drasticamente o seu potencial informacional, o seu potencial de pesquisa, o seu potencial de exposição. E, normalmente, a gente costuma dividi-los entre agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos e agentes mecânicos. Vamos saber um pouquinho mais sobre eles agora. Os agentes físicos. A gente começa pensando o quê? Na iluminação ou na luminosidade. A gente tem que sempre lembrar que a radiação é extremamente nociva. Os raios UVA, UVB, eles são sempre nocivos. Se eles são nocivos para a gente, eles são nocivos para os objetos também. Lembra que a gente tem na nossa reserva técnica, que a gente tem nos nossos acervos, objetos que eles são orgânicos. O que significa que eles são orgânicos? Eles têm fibras naturais, assim como nós. Eu estou falando de papéis, de tecidos, eu estou falando de palha, eu estou falando de várias coisas que têm a ver com isso e que são objetos orgânicos. E o que a radiação, o que a iluminação excessiva, uma iluminação mal cuidada pode fazer com isso? Pode amarelar fotos, pode desbotar as fotos de tecidos. Se vocês deixarem uma peça de roupa de vocês no varal por algum tempo, dias e dias e dias, vocês vão ver claramente a mudança de cor dessas peças. Se a gente tem uma janela que bate, incide o sol direto,
e a gente deixa uma cortina colorida nessa janela, o que acontece com essa cortina em pouquíssimo tempo? Vai ter uma marca clara onde ela tomou sol e onde ela não tomou sol. A mesma coisa acontece com os nossos acervos. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a exposição dos nossos acervos na luz. E eu não estou falando só da luz artificial, mas eu estou falando também da nossa luz natural. Museus normalmente têm janelas, principalmente museus que são casas ou casarões antigos adaptados. A gente tem ali janelas abertas que acabam impedindo luz diretamente no nosso acervo. E às vezes a gente não escolhe adequadamente quais acervos a gente vai colocar nesse espaço. E eles acabam desbotando ou esmaecendo focos. Além disso, o que acontece também, eles enfraquecem as fibras de papel. Isso tanto pela iluminação quanto pela temperatura, que a gente vai falar um pouquinho depois. Se a gente tem determinados tecidos ou determinados papéis que ficam embaixo do sol por muito tempo, embaixo de uma luz artificial muito forte por muito tempo, a gente vai notar uma mudança de textura. A gente vai ver que esses papéis eles ficam mais frágeis. A gente vai ver que a fibra dele começa a mudar. A gente vai ver, inclusive, a textura de tecidos se transformando em texturas próximas a texturas de papéis. Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ver essa mudança, mas ela acontece. Eu trouxe aqui uma imagem para lembrar, ó, tem uma moça aí que ela não estava passando protetor solar, depois tem inclusive uma imagem dela com protetor solar, e como a gente consegue evitar determinados danos. A gente vê as manchas na pele que são ocasionadas pelo sol. Às vezes elas não são visíveis ao olho nu, mas quando a gente consegue ver um processo de demonstração dessas manchas na pele, a gente sabe que foi a radiação que causou isso. E se a radiação causou isso na nossa pele, ela causa isso também nos tecidos, nas fotografias, enfim, em todo o nosso acervo orgânico. Só que a gente consegue passar protetor solar, inclusive, né, passem protetor solar aí, porque ele realmente previne o envelhecimento da pele. E os acervos não conseguem passar protetor solar. Então, a gente tem que dar um outro jeito de evitar que o sol incida diretamente neles ou que a luz incida diretamente neles. Existe um aparelho que a gente usa para verificar como é que estão os níveis de luz nas nossas exposições, nas nossas reservas técnicas, que é o luxímetro. E aí, eu não vou entrar em detalhes com vocês, mas existem normas da quantidade de lux, né, que é a forma de medida, a unidade de medida de luz, que você pode ou não ter em determinados tipos de acervo. E o luxímetro vai ajudar a gente a saber se os nossos parâmetros, as nossas instituições estão corretos. E aí eu deixei aqui embaixo uma pergunta para a gente, e flash? Vocês estão acostumados a ir em museus, as pessoas pedirem para a gente não tirar foto. Até um tempo atrás, a gente realmente pedia para não tirar foto nenhuma. Hoje em dia, a gente faz normalmente, só para não usar o flash. O flash é uma luz muito forte, com o passar do tempo. E a gente tira várias. Não estou conseguindo ouvir. Não estou conseguindo ouvir você. Mari, você está usando o microfone? Então, despluga e pluga novamente, porque o seu áudio está aberto, mas a gente não está ouvindo. Estão ouvindo? Agora sim. Muito baixinho, mas estamos ouvindo. Melhorou? Fala novamente, por favor. Estão ouvindo? Sim. Faz muito tempo que falou, não, né? Não, foi só na última fala. Tá muito baixo a sua voz, Mari. Bom, tá melhor?
Bem baixinho Ainda ainda. está bem baixo, Mari. Peraí, gente. Vou tentar aqui ligar o microfone e ligar de novo. Peraí. Ela ainda não está falando, gente. Acho que ela está ainda resolvendo algum problema técnico lá no microfone dela. E eu fico acompanhando aqui quando ela começar a falar para a gente ter certeza de que está ouvindo, tá ok? Nos desculpem por esse pequeno problema. Vou... Eu tentei mudar de microfone, vocês estão ouvindo? Agora está perfeito, Mari. Tá. Eu mudei Pra totalmente de todo mundo, microfone. Deve estar muito ruim isso. Pessoal, clica aí no joinha para ver se todo mundo tá ok no ouvindo direitinho. Essa mãozinha. Dá tudo certo? Tá Acho todo que mundo. sim. Sim, tá, Mari. Pode continuar. Eu ia parar a gravação, mas aí agora. Eu ia parar também. Ok. Beleza. Então, vamos lá, gente. Voltando aqui, eu não lembro até onde eu fui, mas só para lembrar vocês que o protetor solar é interessante, porque ajuda a gente a evitar a incidência de raios UVA e UVB na nossa pele, que acabam trazendo os mesmos problemas que a gente tem aí com o acervo, mas o acervo não consegue passar protetor. Então, a gente tem que tentar evitar de outras formas que ele receba essa iluminação direta. E aí vem aí a pergunta que todo mundo quer saber sobre o flash, né? A gente está acostumado em instituições museológicas e a gente ter normas para não tirar fotos. Até alguns anos atrás, muitas instituições não deixavam que a gente usasse fotos nenhuma, né? Que a gente tirasse nenhuma foto. E ainda hoje vocês vão encontrar, principalmente museus no interior, que também não permitem isso. Por quê? Porque o problema é o flash. O flash, ele é uma luz muito forte. Essa luz, ela acaba, com o passar do tempo, se a gente tirar muitas fotos com flash, causando o mesmo problema que a gente tem com os acervos com a iluminação direta de sol ou de luz artificial, né? Enfim, então é por isso que existe a normativa da gente não utilizar o flash. Qual outro agente físico que a gente tem? A temperatura. A velocidade de muitas reações é aumentada quando a gente coloca, por exemplo, uma temperatura muito alta. Cada acervo tem uma necessidade específica de temperatura. Mas, normalmente, temperaturas baixas são melhores para a maior parte dos acervos. Quanto mais a gente aumenta a temperatura, a cada 10 graus, diz que dobra a velocidade de reações químicas que o nosso acervo pode sofrer. Lembra que eu comentei que, por exemplo, o papel é ácido? Então, o processo de degradação natural dele acaba sendo mesmo um processo de aumento de acidez. E esse aumento de acidez acaba trazendo diversos malefícios para o papel que vão futuramente dificultar a nossa leitura, o nosso entendimento daquilo que está no papel. Quanto maior a temperatura, mais rápido vai ser esse processo.
Tá? Uma outra coisa que pode acontecer também com esse aumento de temperatura é que se estiver muito quente, a gente vai inclusive ter o derretimento de alguns materiais. Se a gente tem materiais que são de plástico, que são de borracha, a gente vai ter problemas com eles futuramente. Todo mundo já viu algum fio, algum cabo, alguma coisa que acabou por causa da temperatura, dando uma derretida. Se a gente tem museus que trabalham com tecnologia, que trabalham, por exemplo, com aparelhos telefônicos, com algo nesse sentido, a gente vai ter aí o derretimento de alguns materiais, o que é um problema seríssimo, como vocês podem saber, né? Um outro conhecido agente físico que nós temos é a umidade. A umidade, se tiver muito alta, ela vai criar um ambiente propício para a degradação do acervo, que vai ajudar outros agentes a surgirem, né? Agentes, por exemplo, biológicos. A gente vai ter, por exemplo, a proliferação de fungos. A gente vai ter o inchamento de madeiras, a gente vai ter o borramento de manuscritos, a oxidação de metais. E se a gente tiver a umidade muito baixa, se o ambiente for muito seco, a gente vai ter objetos se tornando quebradiços, principalmente tecido e papel. A gente vai ter fotografias se soltando, a gente vai ter papéis se quebrando. É natural a gente encontrar isso quando o ambiente tem umidade muito baixa. É por isso que a gente utiliza aquele aparelhinho chamado termohigrômetro, que vai falar para a gente a temperatura e a umidade do local, e a gente vai fazer uma anotação diária, de preferência em 2 momentos diferentes, para a gente conseguir saber como é que está o espaço da nossa reserva técnica, como é que está o espaço da nossa exposição, e o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Se a gente precisa colocar um ar-condicionado, se a gente precisa colocar um desumidificador, se a gente precisa colocar um umidificador. Lembrando que muitas vezes não, lembrando que a variação de umidade e temperatura diariamente é muito pior do que uma umidade e uma temperatura inadequadas o tempo inteiro. Os objetos, eles sofrem muito com a oscilação. Então, se a gente tem um desumidificador que é ligado somente durante o dia e desligado de noite, é pior, normalmente, do que a gente não ter desumidificador nenhum. Se a gente tem um ar-condicionado que é ligado durante o dia e depois das 6, quando a equipe vai embora, eles desligam esses ar-condicionados, acaba sendo muito pior do que a gente não ter ar-condicionado nenhum. Se vocês já devem ter ouvido falar sobre isso ou não, mas muitas vezes, quando arqueólogos encontram materiais enterrados em terra, em areia, esses objetos eles não estão com uma temperatura e uma umidade adequada, mas eles se acostumaram com essa temperatura e com essa umidade. Se você faz uma transposição desse material que está no lugar úmido há muitos anos para um local seco, você tem uma aceleração do processo de degradação dele que você não teria se ele estivesse no ambiente que ele estava normalmente. A gente tem, por exemplo, a perda de diversos materiais arqueológicos que foram encontrados em determinados momentos, e por falta desse conhecimento, antigamente, os objetos eles foram completamente perdidos ou descaracterizados. Então, foi feito um estudo e descobriram que essa oscilação é muito pior. Muitas vezes, inclusive, arqueólogos eles deixam objetos, se eles não tiverem uma significação muito relevante, ou você não sabe exatamente o contexto deles, eles acabam voltando para as camadas estratigráficas que eles estavam antes. Eles acabam voltando para os locais que eles estavam enterrados, justamente para não ter essa oscilação. Quando você faz essa mudança, existe todo um tratamento para que evite-se essa mudança abrupta. Você vai querer que não seja uma mudança tão drástica, você vai querer que seja gradual, até o objeto conseguir aguentar ficar num ambiente com temperatura e umidade adequados. É muito interessante isso. Então, quando você tiver em uma instituição que guarda acervos, é importante você pensar em todas essas questões. Vocês têm condição financeira de deixar, por exemplo, o desumidificador ligado o dia inteiro, um ar-condicionado ligado o dia inteiro, o tempo todo, a rede elétrica aguenta, a fiação aguenta, como que funciona? Mas agentes físicos não são os únicos agentes que nós temos que nos preocupar, nós temos também os agentes biológicos. E aí a gente está falando daqueles bichinhos e daqueles
fungos, enfim, tudo que vai desagradar o nosso acervo e que vai trazer danos a ele. A gente está falando de roedores, de brocas, de fungos, de baratas, de cupins. A gente está falando de diversos tipos de criaturinhas que vão destruir o nosso acervo. Todo mundo já deve ter tido a experiência de ter algum papel, algum tecido, alguma coisa que mofou, que foi atacada por fungos. A gente também, todo mundo já deve ter visto algo enferrujado. O processo de oxidação também é acelerado por isso, né? Enfim, todo mundo já deve ter visto tecidos que foram comidos por traças, todo mundo já deve ter visto buraquinhos de brocas. São as criaturinhas que acabam fazendo malefícios aí para o nosso acervo. E a melhor forma da gente evitar que isso aconteça, além de ter uma umidade, uma temperatura adequadas, né? Porque se a gente sabe que, por exemplo, ratinhos gostam de lugares escuros, de lugares úmidos, gostam de papéis, gostam de criar os seus ninhos em cantinhos que tenham tecidos, e muitas vezes a reserva técnica tem exatamente tudo isso que eles gostam. A gente também sabe, por exemplo, que baratas gostam de coisas mais adocicadas, gostam de comidas, e a gente tem, por exemplo, a cola utilizada em livros, a cola utilizada para fazer o encadernamento, ela é adocicada e realmente é comum ter o ataque de baratas nesses espaços. Teve um museu que eu fui fazer uma visita que o pessoal tinha que guardar de noite o livro de visitas, porque se eles não guardassem o livro de visitas, quando eles voltavam pela manhã, o livro de visitas tinha sido comido por baratas ou outros animais, né? Depois teve uma desinfestação, eles nunca chegaram a saber exatamente quais que eram os agentes biológicos que agiam, eu acredito que eram baratas. E qual que é a melhor forma da gente fazer isso? Um monitoramento constante. Você sempre tem que ter um calendário de higienização do seu acervo, você tem que visitar todos os espaços onde seus acervos estão guardados, verificar se tem pozinho de cupim, verificar se tem pozinho de broca, eles são diferentes, né? O pozinho de cupim é mais fininho, o pozinho de broca é mais bolinha. Você vai verificar se tem sinais que algum roedor passou por ali, se tem algum resto de alguma coisa, se tem algo que está comido, enfim. O monitoramento constante é a melhor forma da gente evitar isso. Fazer o fechamento de frestas, fazer uma normatização dos espaços, evitar que as pessoas comam nos espaços, que elas ingiram bebidas nesses espaços, porque tudo isso vai atrair agentes biológicos. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente está fazendo nos espaços onde tem a guarda de acervos. Aberturas de exposições, por exemplo, normalmente a gente tem coquetéis, a gente tem lanches. Evitar que esses lanches, esses coquetéis aconteçam no espaço onde tem acervo, porque pode sobrar ali alguma migalha, alguma coisa que vai atrair bichinhos que vão acabar trazendo malefícios aí para a gente, para o nosso acervo. Depois, caso já não tenha mais jeito e a gente tenha sofrido ataques, é aquela ideia da conservação curativa que a gente conversou antes. Em último caso, restauro. Novamente, eles não são os únicos agentes que vão nos trazer problemas, nós temos também os agentes químicos. Os agentes químicos podem vir em diversas formas. A gente pode pensar em poluição, né? A poluição, ela tem acidez, há elementos como enxofre, a gente já comentou que a acidez, ela é natural dos processos de degradação, e se o ambiente está ácido, esses processos eles vão ser acelerados. A gente tem as poeiras, né? A chamada sujidade, que a gente limpa do nosso acervo. Aí a melhor forma da gente fazer o tratamento é nós termos filtros nas nossas janelas, nós conseguimos ter um espaço que evite a entrada excessiva de poeira, a entrada excessiva de poluição. Em museus que ficam em grandes centros, a gente acaba realmente vendo uma camada de poluição, né, de sujidade surgir nos objetos, muitas vezes escuras, mudando a cor dos objetos. Parece absurdo, mas eu juro para vocês que não é, isso é visível. Inclusive, se a gente observar pinturas parietais em igrejas ou lugares que utilizavam velas, que utilizavam lampiões, que utilizavam luminárias à base de fogo ou querosene, e com o tempo aquilo vai escurecendo as pinturas parietais, e as que a gente encontra hoje em dia já não tem mais a cor que elas tinham inicialmente, elas modificam a cor dos vernizes, então a gente tem um amarelamento do verniz, por exemplo. E eu coloquei aqui produtos de limpeza também. Os produtos de limpeza,
Eles podem criar reações químicas que vão acabar penetrando nos objetos. Vai ser muito pouquinho? Vai, mas a constância disso pode acelerar os processos de degradação do acervo. E como que a gente evita isso? Uma participação e um diálogo com toda a equipe, inclusive com a equipe de limpeza, verificar quais são os produtos que estão sendo utilizados. Muitas vezes as equipes de limpeza já têm o hábito de utilizar determinados produtos e a gente precisa ver quais são esses produtos e se a longo prazo eles vão incidir eles vão proporcionar uma proliferação de acidez ou alguma coisa que possa acontecer, uma reação química que possa acontecer nos nossos acervos. A gente vai fazer a verificação de frestas. Isso serve também para os agentes biológicos, para ver o que a gente pode fazer para evitar que tenha uma poeira excessiva chegando no nosso acervo, uma poluição excessiva chegando no nosso acervo. A gente vai tentar realizar um bom acondicionamento dos nossos acervos com embalagens adequadas. Então, a gente vai tentar fazer o acondicionamento primário e secundário, que significa pensar em embalagens, e depois caixas, e depois armários deslizantes, a gente vai tentar deixar ele bem acondicionado o máximo possível. E sempre verificar os produtos que a gente está usando. Querendo ou não, se a gente utiliza um material inadequado para fazer a guarda do nosso acervo, isso pode também acelerar os nossos processos de degradação. Se a gente utiliza embalagens de papel ácido, né, que é o nosso papel normal ele tem um pH ácido. Isso vai contribuir para que o nosso acervo ele também sofra mais processo de degradação. Por isso que a gente utiliza normalmente papéis específicos, papéis neutros. A gente vai tentar utilizar materiais que são inertes, que não vão sofrer reações químicas ao longo do tempo. Poliondas para fazer as nossas caixas, a gente vai utilizar polietileno, polipropileno, a gente não vai utilizar PVC. O PVC é um plástico que acaba tendo reações químicas ao longo do tempo que vão acelerar o nosso processo de degradação do acervo. A gente sempre tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está fazendo. Quais outros agentes nós temos? Nós temos os agentes mecânicos. Os agentes mecânicos, gente, somos nós, basicamente, somos nós, os humanos que causamos. Intencional ou não intencionalmente. Intencionalmente pode ser o vandalismo, né? Não intencionalmente pode ser um manuseio inadequado. E aí era o que eu tinha falado, de boas intenções, o inferno está cheio, né? Então a gente vai tentar fazer algo bom para o nosso acervo, mas a gente acaba fazendo algo não tão bom assim, e deixando o nosso acervo cair, ou utilizando materiais inadequados, ou, enfim, fazendo coisas que possam prejudicá-lo a curto, médio e longo prazo. O transporte é uma questão muito importante também. Verificar o caminho que você está fazendo, verificar a forma que você está segurando o objeto, não segurar objetos pelas alças, segurar objetos de forma firme. E eu coloquei aqui a não utilização de luva. Vocês vão ver, e isso é norma na maior parte dos espaços, que os conservadores, as pessoas que lidam com acervo, elas trabalham com luvas. Por quê? Porque a nossa mão, ela é oleosa, a nossa mão ela tem o suor, que é salgado. Todas essas questões elas também vão ajudar a gente a acelerar os processos de degradação do acervo. E eu coloquei aqui mais atenção sobre esse item. Não é para a gente crucificar as pessoas que não estão utilizando luvas, apesar de, às vezes, dar vontade quando a gente vê a imagem de alguém fazendo higienização de algum livro, de alguma fotografia, de alguma coisa, que ela não está usando luvas. Em determinados casos, muito específicos mesmo, a pessoa precisa do tato para saber o que ela está fazendo, realizar uma conservação curativa adequada ou um restauro adequado. Ela vai precisar sentir onde que ela está mexendo, sentir o que ela está fazendo. A perda do tato pode acabar sendo prejudicial, mas são em casos muito, muito, muito específicos. A norma geral é utilizar a luva sempre. Se não for utilizar a luva, normalmente a pessoa vai estar com a mão extremamente limpa, extremamente seca, fazendo a higienização constante para evitar que a gente tenha o suor, para evitar que a gente tenha a gordura natural da nossa mão agindo sobre o acervo, porque ela vai proliferar e acelerar os processos de degradação naturais. A utilização de luva ajuda a gente a evitar que essas coisas aconteçam. E eu sei, vocês vão pensar, mas uma vez eu tocando no negócio não vai fazer diferença. Determinados objetos, determinados acervos vai fazer pouquíssima diferença mesmo.
mas outros objetos vai fazer uma diferença razoável com o passar do tempo, se a gente tocar sempre, cada vez que a gente tocar, vai fazer uma diferença maior. Normalmente, objetos que são orgânicos, eles vão sofrer muito mais com isso do que objetos que são inorgânicos, claro. Mas a gente vai evitar ao máximo usar luvas. Não usar luvas, a gente sempre vai usar luvas. E qualquer luva que a gente vai usar, aí que tá. Também vai depender do objeto que a gente está mexendo, a gente vai dar preferência para um tipo de luva. Tem objetos que a gente precisa utilizar luvas de látex, tem objetos que vai ser melhor que a gente utilize outro tipo de luva. Luvas de tecido, elas são um pouco complicadas, elas são boas para a gente trabalhar com acervo fotográfico, com negativos, por exemplo. Só que com o passar do tempo, elas vão absorver o nosso suor, elas vão absorver a nossa gordura e elas vão acabar se tornando inutilizáveis. As luvas que são descartáveis, elas são mais fáceis. E luva é isso, usou, jogou fora. Usou, jogou fora. Não é para você usar, fazer a higienização em um livro e depois usar a mesma luva para fazer a higienização em outra coisa. Não, a gente pode ter uma contaminação quando a gente faz isso. Por isso que elas são descartáveis, né? Enfim. Lembrando que os agentes mecânicos, eles são causados por nós. Então, mesmo que a gente não queira causar nenhum mal para o nosso acervo, a gente pode acabar causando se a gente não fizer as coisas direito. Uma outra coisa que pode acontecer é a falta de normatização para a entrada de espaços de guarda de acervo. Ou mau planejamento para a montagem de uma exposição. Por que eu estou falando isso? Porque espaços de guarda de acervo como reserva técnica, eles precisam de normas. Vai ser qualquer um que vai entrar nesse espaço? Não. As pessoas que vão entrar nesses espaços precisam estar supervisionadas, precisam estar acompanhadas. A gente precisa saber o que está acontecendo. Para evitar o máximo possível que tenha um trânsito muito grande de pessoas. Quanto maior o trânsito de pessoas, se o espaço for pequeno, se o espaço for inadequado, a maior chance é a gente causar algum acidente. E por que eu falei das exposições? Vocês lembram que eu comentei lá no começo que a salvaguarda de acervos, que a conservação de acervos, ela não está reclusa só na reserva técnica? A gente tem que lembrar que as exposições também são espaços de guarda de acervo. E o que essas exposições têm? Né? O que acontece? Se a gente planeja mal, coloca vitrines no meio do caminho, faz um espaço de circulação ruim, as pessoas podem esbarrar sem querer nos acervos e deixá-los cair. Isso não é incomum, isso é mais comum do que parece. Então, sempre que a gente planeja uma exposição, seja ela temporária, seja ela de longa duração, a gente vai fazer o quê? Pensar no circuito expositivo, pensar no espaço de circulação, seja para pessoas com mobilidade normal, seja para pessoas com mobilidade reduzida, seja para carrinho de bebê, seja para, enfim, turmas. A gente vai tentar fazer o máximo possível um cuidado com o nosso acervo, para que as pessoas não esbarrem nele sem querer, não deixar as coisas nas esquinas, não deixar as coisas no meio do caminho, ter um espaço de trânsito adequado. Legal, né? E como que a gente vai fazer para evitar todos os agentes de degradação? Todos esses que a gente comentou ao longo do tempo aqui, a gente vai tentar fazer o controle de temperatura, umidade, luminosidade, e é o que eu falei, a gente vai fazer isso com luxímetros, com termohigrômetros, e depois, sabendo como está isso, a gente vai montar o nosso gráfico mensal, anual, afinal de contas, no verão a gente vai ter uma temperatura e uma umidade diferente do inverno, de tarde a gente vai ter uma temperatura e uma umidade diferente da manhã, por isso que é interessante que a gente faça ao menos 2 vezes por dia essa anotação de temperatura, umidade e luminosidade, e com o passar do tempo a gente consegue ter um gráfico do que fazer e de como trabalhar com isso para ter um controle adequado e a gente ver como que o nosso acervo está ou não sofrendo com a umidade, a temperatura e a luminosidade. A gente vai ter espaços de reserva técnica que são arejados, com boa circulação, boa visualização. E por que é importante uma boa visualização? Evita o manuseio desnecessário. Lembre que eu falei dos agentes mecânicos, o manuseio desnecessário também é uma questão. Imagina se toda vez que a gente tiver que pegar uma peça do nosso acervo para fazer um estudo, a gente tiver que tirar tudo da prateleira e colocar tudo de novo. E com o tempo, a chance da gente sofrer um acidente com esse acervo é muito grande. Por que boa circulação? Evitar que a gente esbarre nas coisas. Ter um espaço para colocar bolsas, mochilas
Isso fora da reserva técnica. Se a gente coloca uma mochila nas costas e vai mexer na reserva técnica ou entra na exposição, a gente pode também acabar perdendo a nossa noção espacial e esbarrando em alguma coisa. A gente vai tentar fazer o controle de pragas. Como? Verificando as frestas, olhando para ver se a gente vê alguma coisa que nos indique que tem algum cupim, alguma traça, algum roedor agindo sobre o nosso acervo. A gente vai fazer a higienização correta do acervo e do espaço. O que eu estou falando do espaço? Lembra? A gente vai conversar com a equipe de limpeza, a gente vai ver o produto que eles estão utilizando, a gente vai falar para eles não utilizarem, por exemplo, vassouras que vão levantar muita poeira nos espaços de guarda de acervo, não utilizar panos muito molhados, vamos tentar utilizar panos mais úmidos, mais secos, tentar utilizar materiais que sejam adequados. Nós vamos utilizar materiais adequados, vamos usar nossa luva para mexer no acervo, a gente vai tentar utilizar pincéis de cerdas macias para fazer uma higienização mecânica, a gente vai, se tiver que fazer algum outro tipo de higienização úmida ou semi-úmida, saber o que a gente está fazendo, não fazer a torto e a direita. Cada material tem sua especificidade, tem material que a gente vai poder, por exemplo, utilizar álcool, tem material que a gente não vai poder utilizar álcool. Qual álcool a gente vai utilizar? Se é um álcool isopropílico, se a gente vai utilizar um álcool 90%, se a gente não vai utilizar nada disso, se a gente vai poder utilizar um detergente neutro ou não, tudo isso é higienização correta, e essa higienização correta a gente vai saber como? Se nós soubermos o que a gente está fazendo, se a gente for técnico na área, se a gente for conservador. A gente vai fazer uma confecção de embalagens de acondicionamento que considerem o material do acervo. Nem todas as embalagens são próprias para todo tipo de acervo. Por mais que a gente utilize materiais adequados, por mais que a gente trabalhe com papel neutro, por mais que a gente trabalhe com poliondas, enfim, por mais que a gente utilize materiais adequados, nem todos os materiais são adequados para qualquer especificidade do nosso acervo. Os acervos têm tipologias diferentes, têm processos de degradação diferentes, e tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que a gente prepara as embalagens de acondicionamento do nosso acervo. E eu estou falando de envelopes, de caixas, mas eu estou falando também de prateleiras, de deslizantes. A gente tem que considerar aquilo que a gente está utilizando. Se a gente vai utilizar cabide para pendurar uma determinada roupa ou não, se a gente vai dobrar, se a gente vai enrolar. Tudo isso depende do material que a gente está trabalhando. Ter sempre uma supervisão técnica quando a gente for fazer o manuseio do nosso acervo. Lembrando também da parte do acondicionamento das embalagens, pensar nas embalagens e no acondicionamento das coisas que estão nas nossas exposições também. Não é porque a gente quer montar uma exposição bacana, legal e bonita, que a gente não vai considerar as formas com que essa exposição vai interferir no nosso acervo. A gente vai, então, ter a supervisão técnica durante todo o processo de manuseio. A gente não vai deixar qualquer pessoa entrar nos nossos espaços de guarda de acervo e tocar nos nossos objetos. A gente precisa ter alguém que seja técnico e saiba o que está fazendo. Senão, com o passar do tempo, a gente não vai ter acervo nenhum. E eu falo, esse tipo aqui de perda, principalmente sobre agentes mecânicos, o tipo mais triste, porque a gente pode dizer que é um assassinato do nosso acervo, seja ele culposo ou doloso, né? Mas o que a gente tem na nossa vida real, meus amigos e minhas amigas? Nem tudo são flores, a gente já conversou tanto sobre isso. As reservas técnicas estão sempre no pior espaço possível. Sempre não, 90% das vezes. Por quê? Porque a gente tem museus que são casas adaptadas, e normalmente as pessoas vão deixar o melhor espaço para a exposição, o segundo melhor espaço para o espaço onde as pessoas vão estar trabalhando, setores administrativos, e o que sobrou para a reserva técnica. Vai ser um porão, vai ser um sótão, vai ser uma salinha escura, vai ser um banheiro, vai ser o pior lugar possível. E o que eu digo pior lugar possível? Vai ser o lugar mais úmido, vai ser o lugar mais escuro, o lugar mais inadequado, mais mal acabado, com a pior iluminação, com o pior controle, com janela, enfim, vai ser o lugar que sobrou. Por que normalmente isso acontece? A gente vai crucificar as pessoas que criaram esses museus? Não. Normalmente as pessoas não têm ideia do que elas estão fazendo. Elas não sabem. Elas, infelizmente, pensaram nisso a partir de todas as outras questões que a gente tem.
não tinha um museólogo, não tinha alguém que entendesse de museu, e, final, o que vai acontecer, né? A gente vai ter o que sobrou. Eu estou vendo que agora é a minha câmera que não está funcionando, né, gente? Socorro. Mas, enfim, o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? A gente vai pensar em ter sempre, quando a gente for implementar um museu, uma pessoa que conheça e que saiba o que está fazendo. Se o museu for novo e você vai construir um espaço museológico novo, o arquiteto ele precisa ter um diálogo com o museólogo, ele precisa ter um diálogo com conservadores, a gente precisa conversar para saber o que está acontecendo. E a partir disso, a gente vai conseguir ter espaços mais adequados. Se a gente está falando de prédios adaptados, a gente também vai ter que ter uma conversa. O nosso acervo é algo crescente, é algo que acontece sempre. Eu desliguei a apresentação de slides, era para vocês estarem me vendo, eu sei que não está acontecendo, eu só vou terminar aqui o que eu estou falando, e aí a gente já vai dar uma resolvida nisso. Pronto. Então, a gente vai ter espaços adaptados para pensar na nossa reserva técnica, e a gente vai ter que conversar com quem está fazendo essa implementação da reserva técnica. Não pode ser um espaço pequeno, o acervo está em constante crescimento. Lembrando, né, que o museu ele é uma instituição permanente, ou então uma instituição de longa duração. E a gente vai querer que os nossos acervos fiquem salvaguardados da melhor forma possível. E a gente precisa ter um espaço adequado para isso. A gente precisa ter uma conversa e fazer um espaço que preveja o crescimento desse acervo, um espaço que preveja as necessidades que nós temos desse acervo. Enfim, a gente tem um monte de questão que a gente tem que conversar com a gestão e a gente tem que conversar com as pessoas que vão implementar o museu. Em caso de museus que já existem e que a gente já tem essa situação de porão, de sótão, de banheiro, de cozinha, de sala que sobrou, de... sei lá, né? Normalmente fica parecendo um depósito. Eles acham que a reserva técnica é um depósito, a maior parte das pessoas acaba tratando como se a reserva técnica fosse um depósito. Então, não tem o que fazer, a gente vai ter que conversar e tentar melhorar, e tentar chegar em meio termo, e tentar ter novos espaços, e conversar e dialogar para tentar fazer com que seja o mais próximo do ideal. Eu sei que na vida real, muitas vezes, o ideal está longe de existir. Eu já vi todo tipo de reserva técnica que vocês podem imaginar, inclusive aquelas que não existem, né? A reserva técnica imaginária, que só os espertos veem, porque não tem, é um quartinho, nem tem o quartinho, às vezes os objetos estão dentro de outros objetos, a gente tem os objetos que não estão em exposição, guardados em gavetas, de objetos que estão em exposição, e assim por diante. Enfim, é isso. Agora eu vou deixar para vocês aberto para a gente conversar sobre tudo isso. Vou ler o que vocês escreveram aqui também. A Ângela tinha colocado aqui que as luvas de algodão devem ser lavadas ao final de cada trabalho, com certeza, mas mesmo assim, às vezes se a gente tem um longo dia de trabalho, está no verão, a nossa mão vai suar e a gente vai ter o problema de transmitir, né, a gordura da nossa mão para a luva, e dependendo do trabalho que a gente está fazendo, não vai ser adequado. Por isso que é bom a gente cuidar daquilo que a gente está fazendo e ver se é adequado para aquele tipo de trabalho. Mas tem vezes que a gente vai ter que mesmo fazer isso. Usar uma luva de algodão, lavar sempre, ou de outros materiais, né? Como faço para preservar um caderno de mais de 70 anos que estou responsável por guardar? Aí a gente vai ter que conversar, né? Onde que a gente vai guardar esse caderno? Você quer falar um pouquinho com a gente, Eliette? Para me explicar um pouquinho melhor? Oi, bom dia. Eu posso falar assim. O que acontece? Eu já participo desses encontros de terça, já faz um tempinho, né? E eles são muito fundamentais nesse meu processo. Deixa eu só fechar a porta aqui um minutinho. Eu estou na escola onde eu trabalho. Eu tenho um caderno, que é o diário da minha avó, que eu estou escrevendo meu mestrado, inclusive, sobre ele. E aí eu tenho a intenção de fazer uma exposição com esse caderno. Só que eu já percebi que ele está se degradando. As primeiras páginas não existem mais. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu li uma folha que não existe mais naquele caderno. Então, eu tenho essa preocupação de como faço para poder preservá-lo.
Ele estava guardado dentro de um saquinho, um saco plástico. Aí uma colega historiadora falou para mim, olha, tira do saquinho, porque talvez a umidade, né, pode ter ajudado nesse processo de degradação. Já tirei do saquinho, mas ele está dentro de uma folha, o caderno está bem deteriorado já. E eu quero saber como faço para prolongar a vida útil dele, né? Então, ó, sua colega historiadora está certa, a gente não sabe qual que era o material do plástico, né? Pode ser, por exemplo, se fosse polietileno, polipropileno, é menos ruim, mas normalmente quando o material ele fica fechado dentro de um saco plástico, ele acaba criando o que a gente chama de microclima. Você já deve ter visto quando a gente tira alguma coisa da geladeira e está coberta com saco plástico, começa a dar as bolinhas ali pela mudança de temperatura, de gotículas de água, e isso acontece também em diversos tipos de material, e a gente sente a umidade dentro de plástico, é normal isso. Normalmente, quando as coisas são guardadas em plástico, tem um perfuramento desse plástico, e aí o que a gente faz? Para evitar que aconteça isso, porque tem que ter a entrada de ar. Então, você faz o perfuramento dele com uma agulha, com alguma coisa assim, e acaba melhorando a situação. Mas no caso de papéis, de livros, são materiais muito sensíveis, é o que a gente tinha comentado. É um material orgânico, não sei, se você não tem mais essas folhas do início, provavelmente elas se perderam mesmo, né? Já que elas não estão juntas. Eu vou te indicar para fazer a higienização desse livro com muito cuidado, folha por folha, com um pincel bem macio, de preferência que não tenha nada metálico no pincel, com carinho, assim, ó, muito carinho. Como se você estivesse mexendo na Lei Áurea, você vai segurar ele com todo amor e fazer a higienização folha por folha. Não sei quantas folhas são, mas você vai ter esse trabalho. Vai fazer a higienização na lateral também. E aí você vai ter que pensar em onde você vai guardar. E aí a gente tem algumas opções. Normalmente são feitas embalagens para ele com papel neutro. É o melhor jeito. Papel neutro não é algo barato. Você vai precisar comprar esse papel neutro em lojas específicas. Depois eu até te dou a indicação, se você me escrever. E até posso te dar ideias de como fazer essa embalagem também. Mas o ideal é papel neutro, de uma gramatura maior. Em último caso, se você achar que é totalmente inviável você comprar e fazer, compre uma pasta de poliondas branca, deixa ele guardadinho lá e é isso. Ou então faz um saquinho com TNT, por exemplo, costura em volta e fecha ele. Mas o ideal mesmo é pensar no papel neutro. Não vou falar para questão de papel alcalino, essas coisas, a gente não sabe qual que é o grau de degradação dele, a gente não vai fazer o teste, você não vai fazer o teste, então não vai fazer sentido. Então, se é para só estancar o que está acontecendo, pensar em papel neutro. Tá ótimo, muito obrigada. Imagina. Fique à vontade, gente, para falar outras coisas. É isso, né? É o que eu estava falando. Vai sempre depender do que a gente está falando. Foto é complicado, gente. O Maurício aqui perguntando qual a melhor forma de arquivar fotos. Aí a gente vai ter muitas coisas que a gente vai ter que responder antes de fazer isso. A gente vai ter... Essas fotos elas vão ser acessadas com que frequência? Elas vão ser muito acessadas? É algo que você sempre quer mexer, que você quer... ter visível sempre? Porque se for, você pode fazer uma jaqueta de poliéster, por exemplo, comprar o rolo de poliéster, fazer também a embalagem e guardá-la. Vai ser uma coisa que você vai mexer menos? Dá para fazer um envelope com papel neutro, por exemplo, também. Sempre deixando elas higienizadas, não tocar na foto, a gelatina da foto, ela é bastante... frágil e a nossa mão é cheia de gordura, então entra naquela lista dos objetos que eu falei que é ideal você não mexer sem luvas. E fotos é melhor a gente mexer com luva de algodão do que com luva de látex, mas se não tiver como, você pode mexer com luva de látex também. E evitar colocar o dedão na frente da foto, né? Na parte onde tem a imagem. Vai sempre depender. Não dá para te dar uma resposta... óbvia, porque cada caso vai ser um caso, mas normalmente embalagens ou com poliéster ou de papel neutro já vão suprir suas necessidades. Imagina. Aí depois você pode colocar numa pasta, não empilhar muitas, quanto mais fotos a gente empilha, pior, então colocar um número limitado de coisas uma em cima da outra.
Se você não quiser fazer nada disso, você pode tentar interfolhar com papel neutro, bom, enfim. Mas tenta não colocar muitas em uma pasta, por exemplo. E não deixar elas uma direto na outra. Pode falar, Eliette. Oi, eu tenho a intenção de fazer uma exposição e colocar esse caderno lá disponível para as pessoas verem. Eu tinha pensado de colocar dentro de uma caixa que fosse de madeira com tampo de vidro. Pode ser feito dessa maneira? Esse local ele pode ser usado também para poder guardar esse caderno? Depende do tempo que a exposição vai ficar. Você vai fazer uma exposição de quanto tempo? A exposição é um mês, é um ano? Então, provavelmente seja de um mês, no máximo, porque, como é ligado à minha dissertação, eu vou fazer, pretendo, né? E não vai ficar muito tempo. Olha, por pouquíssimo tempo, não vai ter problema não você colocar. Se você quiser evitar que entre em contato o papel com a madeira, mas daí já é um pouco de preciosismo para algo que vai ficar um mês só. Então, você poderia colocar um recorte de TNT logo embaixo dele, de forma invisível, que ninguém veja, não tem problema, tá? Mas por pouquíssimo tempo, sem problemas. Normalmente, quando a gente vai guardar uma coisa, um acervo, a gente não coloca nada de madeira junto. A madeira ela tem diversos problemas, inclusive aquele que eu comentei, ela enche com a umidade, ela pode ser propícia aí para o ataque de cupim, se for uma madeira que não é tratada, a gente tem várias questões. Idealmente, sem madeira a longo prazo. Tá? Cada caso é um caso, mas ideal, né? Pensando aí. Nossa, gente, hoje eu falei bastante, né? Se alguém mais quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. No próximo encontro, a gente vai continuar falando sobre salvaguarda de acervo, mas é em outra perspectiva, tá? A gente não vai falar mais sobre conservação, a gente vai trabalhar mais com a ideia de documentação, e aí vai ser bacana também. Então, acho que é isso, né, gente? Se vocês tiverem qualquer coisa que vocês queiram conversar com a gente, podem escrever para o Museu do... Não tá? Que bom, Eliette, que você gostou. Obrigada a todo mundo pela participação. Mês que vem a gente tem mais. Mari, não esquece que antes a gente vai tirar aquela foto. É verdade, para registrar. A gente tem aquela foto. Desculpa pelo problema com o microfone, eu ainda vou tentar descobrir o que aconteceu. No fim das contas, eu tive que terminar utilizando o microfone do notebook, né? Não o microfone externo que eu uso. Então, é isso. Obrigada. A gente se vê no mês que vem, a gente conversa bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar sobre alguma outra coisa, também fiquem à vontade para escrever. Vamos fazer aquela fotinha, então eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera e ficar parado por um tempo, né? Vixe, Mari, peraí, só um minutinho que eu dou ok. Avisa quando acaba, porque senão a gente fica com cara de ponto por horas. Você já fez a cara de foto sem tirar foto, né, Mari? É, mó chato. Ainda em vídeo fazer cara de foto, não dá. Ai, ai. Tá, só um minutinho. Tá, tudo bem. Quem não puder abrir a câmera não tem problema, gente. Tá? É só para a gente registrar mesmo, porque a gente presta conta sobre esses encontros e a gente precisa registrar a quantidade de pessoas, e é bom a gente registrar que realmente tinham 35 pessoas hoje acompanhando o encontro. A gente agradece esses encontros. Obrigada eu não mesmo, me canso gente. de falar que tem sido um sucesso. E as pessoas frequentemente têm acompanhado as usuais, mas cada vez mais
tá vindo gente nova, e a gente agradece muito a participação de todos vocês, tá? Então, deixa eu abrir aqui a minha câmera também, né? Não sei nem se vai dar, mas para eu sair na foto. Prontinho, gente. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, gente. Então, até o mês que vem. Espero vocês de novo. A gente vai continuar falando sobre salvaguarda de acervos. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau.